tudo bem? Vamos falar hoje um pouco de novo sobre Pix, né? Que infelizmente essa ferramenta ela é tão boa, né? Ela trouxe tanta facilidade para o nosso cotidiano que infelizmente ela passou a ser utilizada de uma forma errada e acabou sendo muito útil, né? Para transação e para o aumento da criminalidade no país, né? E que a gente tem visto e não para de crescer, né? As pessoas nos procurando em razão de ser vítima de PIX em caso de sequestro relâmpago ou muitas vezes assim assalto, né, mão armada. A gente já pegou relatos que as pessoas param numa rua qualquer em poucos minutos, 5, 10 minutos, a pessoa ela é submetida dentro de um carro que está ali estacionado e precisa começar a fazer transações. É um sequestro relâmpago instantâneo, né? Enfim, a gente está vendo que a criminalidade ela também está avançando para realizar essas transações, tá? Mas sob o ponto de vista prático, infelizmente, se você for vítima, não vai ter outra forma senão seguir eu diria um roteiro, tá? Padrão. Primeira coisa, torcendo a Deus que nada de mais sério ocorra quanto à sua saúde, assim que você tiver possibilidade, você deve ligar para o seu banco. Primeira coisa, ligar para o banco, informar o que aconteceu e solicitar o bloqueio de tudo, tá? Anotar o número do protocolo. Segundo momento, procurar uma delegacia e narrar os fatos, tá? Muitas vezes você nem vai ter detalhes das transações, então você vai só fazer um boletim de ocorrência e no dia seguinte, 2, 3 dias, você pode ir lá e completar o boletim de ocorrência, informando para quem que foram feitas as transações, muitas vezes levando cópia do comprovante, que daí eventualmente a delegacia pode ir atrás com CPF, número de conta, enfim. E fazer a própria contestação do banco, né? Quando você ligar no primeiro momento, muitas vezes o atendente já pergunta o que aconteceu, você vai falar que foi vítima do sequestro e vai abrir uma contestação. Precisa aguardar o prazo de resposta do banco, tá? Normalmente demora de 5 a 10 dias úteis. Com base na resposta do banco é o que você vai ter condições de saber o que pode ser feito. Isso porque a gente pegou com várias frequências, com muita frequência, que casos de que o banco ele devolve parcialmente, tá, os valores. Em alguns casos a gente já pegou situações que o banco devolveu integralmente todos os valores. Em alguns casos ainda a pessoa tem algum seguro, né? E daí ela já aciona no momento, né, que faz a reclamação e o seguro também reembolsa. Então, antes, muitas vezes, de procurar o advogado, a pessoa já precisa ter passado por todos esses passos e, principalmente, já chegar com a informação de que teve a negativa do banco em fazer o ressarcimento. Quando isso ocorre, infelizmente não tem outro procedimento, tá? E normalmente essa ação ela acaba precisando ser interposta na justiça comum. Por quê? Porque dependendo da situação de valores, da forma que foram feitas essas transações, muitas vezes ocorre no mesmo ato um empréstimo, né? Os falsários, a vítima obriga você a fazer um empréstimo, porque esse empréstimo já é transferido via Pix. Então tem um modus operandi aí do crime que a gente aqui do escritório, a gente gosta sempre de analisar antes de chegar e falar para o cliente, olha, isso vai no juizado especial, isso vai na justiça comum, isso vai na justiça federal, enfim, precisa fazer uma análise. E a grande pergunta é, como é que o judiciário está interpretando esse tipo de situação? Os bancos estão sendo condenados ou não? Infelizmente, assim, não tem uma certeza absoluta de que a pessoa vai receber o valor, tá? O judiciário, como para qualquer tipo de ação, você entra com uma ação judicial fazendo um pedido, né? Não existe, antes de você entrar com a ação judicial, saber se você vai ganhar ou não, tá? Mas o que a gente vê é que, hoje em dia, a única forma da pessoa ser ressarcida depois que o banco já recusou todos os procedimentos administrativos é via judicial, né?
várias ações, as pessoas estão sendo ressarcidas integralmente. Em algumas eles está sendo aplicado o que a gente chama culpa concorrente, é como se fosse dividir o prejuízo entre os dois. E ainda bem, tá, que atualmente, ainda que exista em menor quantidade, mas a gente tem que registrar que tem decisões judiciais que eles vão entender que o banco não tem nenhuma responsabilidade. Tudo isso vai depender do contexto da fraude e de como que foram as transações, tá? Muitas vezes a gente pega casos assim que em 15, 20 minutos foram realizadas 20, 30, 40 transações. Então isso daí foge muito do padrão de uso. Fica mais complicado em alguns casos de pedir o ressarcimento que foram feitas duas transações em valores que estavam condizentes com que a pessoa, com que a vítima movimentava. Então tudo isso daí precisa ser equilibrado numa balança e informado para o cliente, tá? Os processos são relativamente, eu diria até que rápido, muitas vezes aqui no estado de São Paulo, entre a propositura de uma ação e o encerramento assim de segunda instância, a gente está lidando aí com prazo de 18 meses, está bem dentro da realidade. E em alguns casos, assim, principalmente quando tem empréstimo também, algumas pessoas elas nos procuram para entrar com uma ação, um pedido, né, na ação, pedido de liminar, para que esse empréstimo fique suspenso até o final do processo, tá? Danos morais, todo mundo nos pergunta, assim, o danos morais a gente fala muitas vezes perto do prejuízo que essa pessoa sofreu, que passa facilmente 50, 60, 100 mil reais, o dano moral ele é muito baixo, tá? Hoje em dia a gente trabalha com raramente o judiciário em algum caso vai estar dando um valor acima de 10 mil reais. A média que a gente trabalha no escritório, na maioria das ações, é algo em torno de 5 a 7 mil reais. Então, assim, pode ser pedido, mas também vai de estratégia. Em alguns casos, assim, que a gente analisa, fazer o pedido de danos morais pode prejudicar outras situações, tá? Mas é isso, vamos torcer para que nunca você precise utilizar desse vídeo, né? Mas se precisar, é assim, procurar o banco, delegacia de polícia, e se não ocorreu o ressarcimento total, procurar um advogado da sua confiança, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.